viu? A gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Está abafado. Choveu, está abafado, mas é mesmo, né? Profeta Jonas, lá depois de Daniel, vai dar início aos pequenos profetas. Você vai passar por Joel, Miqueias, aí você vai encontrar Jonas por ali, no meio. Quem achou Jonas, diga glória a Deus. Tem alguém aqui que foge da presença de Deus? Tem alguém aqui que tenta se esconder da presença? Deus vai falar com você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A vocação de Jonas. Eu não vou falar do seu castigo não, tá? Vou falar só da vocação hoje. Mas eu vou chamar o outro, né, filho? Jonas, primeiro diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, filho de Amitai, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3, olha só, Jonas se dispôs, mas foi para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, e para longe da presença do Senhor. Verso 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte pode se sentar aí. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado por essa palavra, por essa oportunidade. Antes de qualquer coisa, eu acredito que Jonas seja uma passagem bem conhecida, mas a cada vez que o Senhor ele fala ao nosso coração, Deus ele coloca algo diferente, né? Dentro dessa passagem, né, o livro de Jonas, onde ele narra a história, o chamado, o envio e a resistência de Jonas, porque muitas das vezes isso vai acontecer na minha e na tua vida. Você tem um chamado e você não quer exercer essa função. Às vezes você resiste, né? Às vezes você quer pular fora porque você acha que você não tem capacidade, né? Bem assim foi Jonas. Ele estava vivendo um momento de medo, né? Deus queria que ele fosse pregar a palavra para os maiores inimigos dos judeus na época, que era o Império Assírio. Então Judá estava tomado, né, pelo Império. E como que ele vai entrar agora, né, na cidade para poder falar do pecado do povo? E era uma coisa que Deus ele queria demais, e ele precisava demais avisar o povo. Por quê? Porque eu vejo aqui dentro desse texto, dessa ministração, é que quando o Senhor levanta um profeta e ele envia a nação, que ele envia ao povo, não é porque de imediato ele quer trazer um castigo, não, e pelo contrário. Quando Deus ele levanta um profeta, ele está dando a possibilidade, a oportunidade de mudança daquele povo, assim como o Senhor ele nos dá todos os dias. Quando Deus enviava um profeta para falar com o povo, não era porque Deus sentia prazer em castigar o povo ou ver os seus filhos passando por alguma situação difícil, mas quando Deus levantava um profeta, era uma forma dele dizer para o povo: olha, eu estou aqui e eu ainda estou com vocês. Se vocês quiserem mudar, eu estou aqui para fazer isso na vida de vocês. Eu estou aqui para dar essa oportunidade de mudança, de fazer essa diferença. Só que o ruim é que muitas das vezes a gente não quer enxergar com os olhos de Deus aquilo que já faz muito tempo que está acontecendo ao nosso derredor. Aleluia. E quando Deus ele chama Jonas aqui, ele resiste. Por quê? Porque ele está com medo. Certamente ele está dizendo: Senhor, se eu for, eles vão me matar. Mas escute antes, você precisa prestar atenção que toda vez que Deus ele fala com você, ele vai falar algo positivo para a tua vida. Se Deus está mandando você ir a algum lugar, é porque certamente ele vai te levar e ele vai te trazer. Se Deus ele está falando ou colocando algo na tua boca, é porque ele te acha capacidade e ele é responsável pela tua vida. Então nós temos que pegar a primeira palavra: assim disse o Senhor, assim mandou o Senhor, assim o Senhor ordenou. Então quando você vai, você não está indo no seu nome, você está indo no nome do Senhor. E você precisa entender isso. Não importa o lugar,
isso, irmão. A luta é porque eu não quero obedecer o chamado, porque eu estou resistindo ao chamado e porque eu não quero ir fazer aquilo que Deus mandou. E enquanto eu não abro a minha visão para entender que os meus olhos não são os olhos de Deus, eu vou perecer. Porque a nossa visão é totalmente diferente da visão de Jesus. É ou não é? Quando todo mundo levou aquela mulher que foi pega em adultério a Jesus, todo mundo queria o quê? Apedrejá-la, matá-la. Todo mundo queria acusá-la. Será que só tinha ela de errado naquele momento? Não. E eles levaram ela para Jesus. Olha o olhar diferente de Jesus. Olha o pensamento de Cristo. Nós precisamos ter uma mente diferente da que nós temos. Quando eles chegam até Jesus e ele fala, diz: mestre, essa mulher ela foi pega em adultério, e pela lei de Moisés e pela ordem é necessário que nós apedrejemos ela, que nós matamos ela. Aí Jesus olha para a mulher, Jesus está escrevendo no chão, e ele olha e diz assim para todos eles, e acabou com eles, e ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. Eu e você não teria essa visão, sabe por quê? Porque os nossos olhos são julgadores. A gente olha e a gente fala, a gente julga. A gente não tem uma esperança de misericórdia para uma vida que está perecendo. Quando a gente olha para a vida, a gente está fazendo isso porque está no pecado, está fazendo isso porque tem alguma coisa de errado. Não, nós precisamos ter uma mente modificada em Cristo para que Ele possa nos usar como instrumento do Evangelho e da palavra. Aleluia. E ter uma mente de Cristo, o Diácono Pedro, não é para qualquer um. E ter uma mente de Cristo, você precisa viver a vida com Cristo, você tem que andar a vida com Cristo, você tem que viver meditando nessa palavra, e dentro dessa palavra você vai encontrar todas as respostas para as suas perguntas. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus chama Jonas, o que ele faz? Ele procura um lugar e ao invés de obedecer, o que ele faz? Ele sai sim, mas ele foge da presença de Deus. E o fugir da presença de Deus nos traz grandes retaliações. O afastar da presença de Deus nos abre brechas e portas que o inimigo muitas das vezes nos dá essa oportunidade. Nós não vemos, ele nos cega, porque o mundo espiritual ele existe. E muitas das vezes a gente acha que a gente consegue, a gente está tudo bem, está tudo tranquilo. Jonas estava cego espiritualmente. E ele sai dali e ele vai entrar dentro de um barco de pessoas que não tem nada a ver com a situação que ele está vivendo. E ele vai colocar a vida de algumas pessoas em risco que não tem nada a ver com o problema dele. Aleluia. Ele vai trazer problema para quem não deve e quem não tem nada a ver com o problema. Ele vai trazer, aleluia, uma situação difícil para pessoas inocentes. E é assim, quando a gente não quer obedecer a voz de Deus, a gente não coloca em risco só a nossa vida, mas aqueles que estão ao nosso derredor. A gente leva problema para quem não precisa de problema. A gente não quer obedecer a voz de Deus, e quando a gente não quer, ao invés da gente tirar as pessoas e dizer: não, o problema é comigo, então ele pega na mão e diz assim: então vem comigo, se eu vou cair, você vai junto também. Senhor. Porque essa é a visão de quem está cego espiritualmente. Ele olha para você e quando você se levanta, ele diz: não, se eu não estou bem, você também não vai ficar. Mas nessa noite tem uma palavra de Deus. Deus vai modificar a sua mente. Deus ele vai transformar a sua mente. Você vai começar a olhar com os olhos de Cristo. Você vai ter o olhar da misericórdia. E você vai ter o ouvido para obedecer a voz do Mestre. O versículo 4 diz que quando ele entra no barco e ele ali foge da presença de Deus, aí o versículo 4 diz que Deus causou uma forte tempestade. Glória a Deus. Deus precisava chacoalhar Jonas. Deus precisava extrair dele. Deus precisava fazer ele entender que ele querendo ou ele não querendo, ele iria obedecer na terra, debaixo da terra, no céu ou debaixo do céu, dentro da boca do peixe, dentro do mar ou fora do mar. Jonas tinha que obedecer a voz de Deus. Aleluia. E por que às vezes nós sofremos tanto? Não é nem por necessidade, é porque a gente não obedece. Se Deus tem uma promessa para a tua vida, irmão, escute isso aqui. Não deixe Satanás colocar na sua mente que você não é, que você não vai, que você não consegue, que você foi chamado exatamente para estar no lugar da onde você está. Glória a Deus. Deus te levantou para ser exatamente quem quer que Ele seja. Deus te escolheu e
Você tem uma escolha na noite de hoje, eu tenho uma escolha. E mesmo que o império esteja se levantando, mesmo que os assírios estejam ao nosso derredor, que é os assírios, pastora, são aqueles que querem ver a minha e a tua queda. Os assírios são aqueles que estão nos perseguindo, mas mesmo assim vai para Nínive, não corta caminho, não pega atalho, faz de acordo com a vontade de Deus. Se Deus te chamou, Ele se responsabiliza. Aleluia, o império, aleluia, o inimigo pode até estar te esperando, mas Deus está contigo nessa guerra. Você não vai morrer. Aleluia. Eu prefiro o caminho da reta. Glória a Deus. E Jonas não entendeu a princípio. E todo mundo que estava dentro do barco, dentro do navio, começou a clamar a cada um seus deuses. E Jonas estava onde? Dormindo. Não estava nem preocupado com o estrago que ele estava causando com pessoas que não tinham nada a ver. E no nosso meio, nos dias de hoje, nós estamos vivenciando isso. Nós estamos muitas das vezes deixando o nosso chamado morrer. Nós estamos tentando apagar o chamado de alguém, porque nós não temos forças para chegar aonde Deus falou que eu precisava chegar. Mas por que eu não cheguei? Porque eu não fui obediente. E quando eu não sou obediente, eu não quero ir sozinho, eu quero levar alguém comigo. Senhor. Aleluia. Só que Deus está vendo você lá naquele barco. Deus está vendo você lá naquele navio. E esse vento que está passando, esse vento que Deus está sacudindo, esse vento que Ele está quebrando esse barco, e eles começaram a jogar todas as bagagens para ver se aliviava. Mas não, nada fez diferença. Porque quando o Senhor quer nos encontrar, Ele vai até o mais profundo e oculto do mar. Ele é Deus, a palavra diz que o mar e a terra é o estrado dos seus pés. Então o que é o oceano para Ele? Você precisa entender que não é o pastor, não foi a pastora que te chamou, não foi o pastor e a pastora que te levantou, foi Deus que mandou. Aleluia. Glória a Deus. A gente obedece uma ordem, levanta e manda para Nínive, e é isso que vai acontecer. A separação aconteceu. Agora vai chegar a hora de saber se você está disposto a obedecer ao Senhor e ir para Nínive, ou se você vai ficar se escondendo em Tarso para você sofrer aquilo que você não precisa sofrer. Aleluia. Quer um conselho? Diga sim, pastora. Sim, pastor. Não tenha medo do inimigo. Vai para cima. Vai para Nínive. Se dispõe, se levanta, se dedica, se entrega. Mergulha naquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Porque só o fato dele não ter ido, a tempestade foi causada. E ele precisou, o barco quando virou, quando se arrebentou inteiro, então Deus enviou um grande peixe. Tem pessoas que dizem que é a baleia, mas ninguém sabe. A Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe. E ele precisou ir lá para dentro, ficar sozinho, descer no abismo, descer no escuro, descer no profundo, onde não tinha mais ninguém, para ele reconhecer que Deus é o soberano, e quando Ele manda, a gente precisa obedecer. Olha onde Ele vai parar. Você não precisa disso. Olha para pelo menos duas pessoas nessa noite. Olha, diga, você não precisa descer no abismo, você não precisa descer no escuro, você não precisa, descer no íntimo do peixe. Você não precisa disso. Ouve a voz do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Ele precisou descer. Mas sabe o que eu acho importante no texto? É que ele desceu e reconheceu. E quando ele estava dentro do ventre do peixe, sabe o que ele fez? Ao invés de reclamar, ele orou. Ele orou. Ele disse: ah, Senhor Deus. Em outras palavras, tá bom? Vou traduzir a oração dele que está aqui no texto. E ele diz assim: ah, Senhor Deus, bem sei eu agora que o Senhor é grande e misericordioso, que é um Deus terrível e temível, aquele que pode fazer todas as coisas. E dentro do peixe ele clama ao Senhor por uma oportunidade. Quem precisa de uma oportunidade aqui na noite de hoje? Ele clama. E sabe quando ele clama, o que eu acho mais bonito e o que eu acho mais tremendo? Porque eu amo Jesus e eu amo o Evangelho, e eu falo direto para o pastor em casa. Tem gente que nasceu para ser advogado, tem gente que nasceu para ser juiz, tem gente que nasceu para ser presidente. Eu nasci para ser cristão, para ser servo, porque eu amo a palavra. E a Bíblia diz que quando ele clama, que ele se humilha lá no fundo, aleluia, no ventre do peixe, Deus ouve a
Você não está sozinho nessa situação. E você não está sozinho, você não está. Pastor, eu até posso estar passando, você até pode estar passando por uma fase difícil, a qual você está se encontrando lá cabisbaixo. Ah, pastor, eu estou no ventre do peixe. Você não está nada. Você não sabe o que é descer ao nível obscuro do oceano. Você não imagina o que é isso. Você não está nem perto daquilo que Jonas passou. Mas mesmo assim eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus, Ele está vendo tudo que você está passando, mas você vai continuar marchando, ainda que você precise chorar, ainda que você muitas das vezes diga: Senhor, eu não tenho força para continuar. Deus está vendo, você vai para Nínive, que você vai encontrar lá aquilo que Deus prometeu para você. Não olha para trás, não ouve a voz de quem não tem espiritualidade, não ouve a voz de quem não tem vida com Deus. Deus te chamou para ser quem você é, então obedeça a voz dele, está tudo certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é autoridade. Você sabia disso? Você é autoridade. Jonas, você é autoridade, filho. Você é autoridade. Glória a Deus, aleluia. O problema é que nós, muitas das vezes, filho, a gente tem a oportunidade de ser autoridade, a gente não é. Mas Deus te deu autoridade. Se você chegar na situação que você está passando, seja na sua casa, ou seja com o filho, ou seja com o marido, ou seja no teu trabalho, e você levantar sua mão e dizer assim: ó, pela autoridade que o Senhor me deu, sai da minha casa agora. Sai. Aleluia, Jesus. Pela autoridade que eu tenho dada pelo Senhor, não é no nome da pastora Marina, é no nome de Jesus. Porque a cruz, ela já foi, aleluia, já aconteceu tudo que precisava acontecer. Mas você chega lá e diz assim: olha aqui, Satanás, eu, pela autoridade que Deus me deu, você vai agora bater em retirada. E é aqui que eu quero dizer para você que para isso acontecer, você não precisa só da patente de ser pastora, de ser missionária. Você precisa da comunhão da tua mente com Cristo. Porque se você não tiver uma comunhão, a patente não adianta de nada. Se você não tiver uma intimidade com o Senhor, a patente não adianta de nada. Se você não tiver o seu momento de intimidade, porque uma coisa, irmão, é eu ter a patente de pastora, outra coisa é eu ter autoridade, é eu ser íntegra, ser amiga da Bíblia, porque nós precisamos disso. E para receber poder, eu preciso ter uma mente voltada para Cristo. Para Deus me mostrar algo, eu preciso ter uma mente voltada para Cristo. Para Deus, aleluia, me mandar a algum lugar, eu preciso ser obediente e ter a mente voltada para Cristo. Aleluia. Você está entendendo? Não basta só eu ser chamado, eu tenho que me posicionar. Jonas saiu fora da posição e por causa disso o vento balançou. Mas você não precisa disso. Aleluia. O vento não vai te chacoalhar. Sabe por quê? Porque nessa noite, pelo poder da palavra, Deus, Ele vai mudar a tua mente. Deus, Ele vai te dar uma direção totalmente dentro do padrão da palavra de Deus. Quando você olhar algo, olhe com os olhos de Jesus. E eu quero dizer sim para os irmãos que estão aqui, mas eu quero dizer principalmente para os obreiros, pastores, missionários. Todos nós que estamos aqui na responsabilidade de diáconos, nós precisamos ter uma mente diferente, totalmente daquilo que a gente tinha antigamente. Se isso não mudar na nossa vida, a nossa vida também não vai mudar. Aleluia. Se eu não mudar no meu posicionamento, o poder do Senhor não vai me aperfeiçoar. Entendeu? Então Jonas precisou passar por tudo aquilo para ele entender que ele não iria pelo nome de um homem, ele não iria pelo nome do exército da Síria, ele não tinha que temer aquele exército, não. Ele ia no nome do Senhor Jeová. Aleluia. Porque o poder dele, a glória dele, o louvor é dele. Se eu canto, eu louvo para ele. Se eu prego, é pela graça dele. Não tem nada em mim que teria futuro. Se você olhar, não teria nada em você, porque a gente não tem o pleno conhecimento da revelação da palavra se não orar e se não buscar. Mas nós não precisamos passar por esse vento. Nós não precisamos passar por essa situação. Eu não preciso perder nada e nem ninguém para obedecer a voz do Senhor. Já que o Senhor está me mandando, então eu vou. Aleluia. Aleluia. E se o Senhor está me mandando, missionário Ivone, certamente Ele vai abrir um caminho para me passar. O apóstolo Paulo precisou de um encontro só foi um encontro que ele teve. Meu Deus, eu olho no texto e eu falo: Senhor, como eu preciso, aleluia, eu não estou nem perto de chegar aonde o Senhor quer que eu chegue, mas todo dia eu tenho que me aperfeiçoar por uma visão, por um encontro. O apóstolo Paulo, agora o Senhor cega ele por uma oração, por causa de um irmão
que foi lá colocar as mãos sobre a cabeça dele, aleluia, as escamas dos olhos de Paulo caiu. E quando as escamas dos olhos de Paulo caiu, ele já não era mais o Saulo de Tarso, o perseguidor. Ele era o apóstolo Paulo, aleluia, chamado pelo Senhor para sofrer pelo Evangelho. Por quê? Porque quando as escamas caíram nos olhos dele, o que aconteceu? Jesus já tinha modificado a mente de Paulo. Aleluia. E ele quer fazer isso comigo e com você, só que ele precisa de espaço. E ele precisa de santidade. Diga comigo, diga santidade. E a Bíblia diz que a santificação, se eu não tiver, eu não verei o Senhor. Então nós precisamos ter uma vida santa e separada. Como assim, pastora? Você é uma pessoa feliz, você continua sendo essa pessoa que você é, linda, maravilhosa, mas a sua vida espiritual, ela precisa estar em alta com o Senhor. Você tem que mudar uma forma de agir, a outra forma de pensar. Você já não vive mais. Depois que você aceita, é Cristo que vive em você. Então seja modificado pela palavra. Aleluia. E quem aceita Jesus não pode ver mais as vontades. O livre-arbítrio aqui para nós acaba. Por quê? Porque eu preciso obedecer a voz de Deus. Então quando eu aceito Ele, que eu não vivo mais em mim, Ele vive, eu não faço mais o que eu quero, mas eu só faço aquilo que Ele quer. Eu só vou até onde Ele manda. Eu só obedeço, mesmo que eu chore plena, mesmo que seja dolorido, mesmo que eu tenha que passar por algumas situações, mas eu prefiro estar no caminho de Nínive. Aleluia. Eu só não vou fugir para Tarso para pagar um preço que eu não preciso pagar. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Não fuja do que Deus tem para você, não fuja. Não fuja. Seja simples, seja objetivo. Jesus ele é simples, irmão. Quem complica somos nós. Quando a gente não obedece, é a gente que complica. Se você não tinha o tempo, olha o que Deus falou. Aleluia. Aqui, Deus ele falou aqui nesse final de semana sobre o tempo também. Nós precisamos executar o nosso tempo para Deus. Tem aquele tempo, aleluia, na tua intimidade que precisa ser só você e Deus. E o tempo da intimidade, sabe qual é? É o tempo da oração. Aleluia. Porque tem oração que eu não posso fazer pelo pastor Haroldo. Tem oração que ele não pode fazer por mim. Essa intimidade quem tem que ter sou eu com Jesus e ele com Jesus. Nós oramos juntos sim, mas nós oramos, aleluia, em posições diferentes. Por quê? Porque nós precisamos ter a intimidade de servo com Deus. Ali já não é o pastor e a pastora que está orando. Ali é os servos que estão entrando em conexão com o Senhor. E você precisa disso, senão você não sobrevive aos ataques do rei da Síria. Então se você não ora, você não tem força. Se você não busca, se você não obedece, você não consegue chegar em Nínive. Aí você vai querer cortar caminho, pegar atalho e chegar até Tarsis. E não é isso que Deus tem para você. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Tá? Eu quero te dizer para você uma coisa bem importante para a gente encerrar. Você não precisa ouvir a voz de ninguém. Se for coisa negativa para o seu lado, repreende. Mas Deus tem uma palavra para você. Se Ele te chamou, por que você está duvidando nessa noite? Persevera, se levanta e vai para frente. Vai avante. Que Deus é contigo. Glória a Deus. Amém? Amém. Você tem potencial, você tem autoridade. Mas se posicione. Porque sem posição não tem condições de ver mudança. Porque Jesus não vem buscar uma igreja bagunçada. Jesus não vem buscar uma igreja que fala palavrão. Jesus não vem buscar uma igreja onde os servos e servas não têm intimidade com Deus. Jesus ele não vem buscar uma igreja que ouve música mundana. Jesus não vem fazer isso. Jesus vem buscar uma noiva lavada e remida e pura. Ou seja, ele vem de encontro com a virgem. Quem quer a virgem? A virgem é a igreja. Então você precisa estar atento para isso. Amém? Amém. Você entendeu a palavra? Então não entristeça seu coração. Você é autoridade. Saia daqui sabendo disso. Tá bom? E quando o Satanás se levantar, tenha o respeito. Como o pastor disse, não fale, não bata a boca, não tire satisfação. Você tem 2 joelhos e uma boca para você orar. Aleluia. Abre a porta do teu quarto, entre nele, fecha a tua porta, que em oculto Jesus ele vai recompensar as tuas orações. Aleluia. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus possa honrar, que Deus possa abençoar a tua vida. Sexta-feira nós estaremos aqui com mais uma palavra do trono. Continue buscando a presença de Deus, continue confiando no amor de Deus, continue confiando nele, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Como Jesus disse aos discípulos: não fosse vós que escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi a
voz. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: você não tem escapatória. Aleluia. Aleluia. Querendo ou não, você vai. Nem que eu tenha que chacoalhar, nem que eu tenha que balançar o barco, mas você vai. Amém, igreja? Deus abençoe, que o Senhor possa recompensar cada um que esteve aqui nessa noite. Aleluia. Que Deus possa abrir a nossa mente. Fica de pé para a gente orar, fazer uma oração. Aleluia. Feche os teus olhos aí rapidamente, 2 minutinhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome por essa palavra. Eu quero, Senhor, meu Deus amado, apresentar a cada um dos irmãos que estão aqui. Senhor, o Senhor é aquele que conhece, Senhor, meu Deus, as intenções do nosso coração, a nossa mente, o nosso interior. É o Senhor que sabe, Senhor, na nossa vida o que precisa ser modificado. E eu também sei, Pai, aquilo que eu preciso mudar. Só que eu não posso mudar, Pai querido, Deus amado, se eu não der legalidade para o Teu Espírito entrar na minha vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, para transformar. Então nessa noite eu quero te pedir, Senhor, transforma a nossa mente. Nos traz uma mente voltada, Senhor, meu Deus amado, para o céu. Purifica, Senhor Jesus, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. Nos ensina a pensar com os Teus pensamentos. Nos ensina, Senhor, meu Deus, a agir com a Tua sabedoria e a enxergar com os Teus olhos. Pai, que o Senhor possa repreender toda a fúria do inimigo ou do adversário que se levantar contra o Teu povo, contra a Tua igreja. E que o Senhor venha ficar conosco, Pai, nos direcionar para que nós continuaremos sendo servos, obedecendo a Tua palavra. Nos ensina a vencer os gigantes e as adversidades, Pai, orando e buscando a Tua presença em nome de Jesus. Amém? Amém. Tenha uma ótima quinta-feira. Sexta-feira nós estaremos aqui com mais uma palavra. Que Deus ele possa honrar. Que essa semana seja uma semana de resposta do Senhor para a tua vida. Viu? Mas se não chegou hoje, o amanhã de Deus pertence a Ele e Ele vai trabalhar para que amanhã você tenha boas notícias. Eu creio. Viu? Porque eu creio no poder da palavra. Aleluia. Deus abençoe por ouvir a palavra. Que Deus honre em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus.